Vocês já devem ter visto ou ouvido, na reunião de hoje cedo, o bispo falar sobre o jejum que nós demos início hoje de manhã. Esse não é um jejum imposto pelo ministério, foi algo que surgiu no nosso particular e nós entendemos que era o que o Senhor estava requerendo para este momento. Então, nos próximos 21 dias, nós vamos nos separar por completo. Como assim? 21 dias sem comer? Não, nós vamos nos alimentar. Só que serão 21 dias sem colocar coisas gostosas para dentro e nem nada que nos dê o menor prazer que seja. Repete comigo, por favor. O meu particular, vamos juntos. O meu particular define a minha vida em público. Tudo aquilo que nós fazemos no oculto define, constrói a vida que nós vivemos diante dos olhos de todos. No oculto nós temos a possibilidade, a oportunidade de fazer o certo ou de fazer o errado. No oculto, eu tenho a oportunidade de dar o meu melhor ou fazer tudo de qualquer jeito. Assim como uma grande construção, uma casa é sustentada pelos seus fundamentos, e os seus fundamentos não podem ser vistos, o nosso particular são os nossos fundamentos. São os fundamentos de uma casa que determinam se essa casa ela vai estar segura, firme diante das batalhas, das tempestades da vida. Se nós pegarmos a própria história de homens como José, quando José ele foi cercado pela esposa de Potifar, e ela tentou naquela oportunidade forçar com que ele tivesse relações com ela, ninguém estava olhando, ninguém estava vendo, somente o Senhor. E ele poderia ter pensado, ninguém está vendo, o que os olhos não veem, o coração não sente, vamos aproveitar a oportunidade, e aquilo poderia ter trazido consequências terríveis para a vida dele. Mas por conta desse profundo temor que ele tinha, ele disse a ela, senhora, o meu senhor, ele me deu tudo, a senhora ele não me deu, eu não vou tocar na senhora. Poderia pecar eu contra Deus e contra o meu senhor? De maneira alguma, e não o fez. E por conta de posicionamentos como esse, José foi colocado em uma posição extremamente honrosa, uma posição de destaque. Homens como Davi, enquanto Davi esteve no pasto, ninguém via o que ele estava fazendo. Quando as ovelhas se perdiam, ele poderia muito bem ter levado de qualquer jeito. Uma ovelha a mais, uma ovelha a menos, eu já tenho várias, não tem problema. Mas ele deu o seu sangue, ele lutou contra o leão, ele lutou contra o urso, literalmente ele deu o seu melhor. Quem você realmente é, você só fica sabendo entre quatro paredes quando não tem ninguém te observando. Se você é preguiçoso no seu particular, é porque de fato você é uma pessoa preguiçosa. Se você é uma pessoa desanimada no seu particular, é porque de fato você é uma pessoa desanimada. Se no seu particular você é uma pessoa extremamente oscilante, então é porque você é uma pessoa oscilante, inconstante na sua vida. Muitas vezes nós tentamos nos convencer de que não é assim, mas é exatamente assim. É quando ninguém está vendo que realmente sai o que acontece dentro de nós, sai quem nós realmente somos. E também é no nosso particular que nós fazemos vários e vários plantios de fé e as pessoas nem sequer ficam sabendo. Vocês já devem ter visto ou ouvido na reunião de hoje cedo o bispo falar sobre o jejum que nós demos início hoje de manhã.
Esse não é um jejum imposto pelo ministério, foi algo que surgiu no nosso particular, e nós entendemos que era o que o Senhor estava requerendo para este momento. Então, nos próximos 21 dias, nós vamos nos separar por completo. Como assim? 21 dias sem comer? Não, nós vamos nos alimentar. Só que serão 21 dias sem colocar coisas gostosas para dentro e nem nada que nos dê o menor prazer que seja. Por exemplo, eu sou um grande adepto do arroz e feijão. O arroz e feijão, nos próximos dias não vai ter arroz e feijão. Nós vamos trocar por batata. E para o desafio ficar maior, batata doce. Aí o negócio fica difícil mesmo, aí o negócio fica complicado. Eu sou muito adepto, eu adoro uma boa carne vermelha. Poxa, carne vermelha, mal passada, suculenta, gostosa. Não vai ter. Durante esses 21 dias, ovo cozido, ovo mexido, ovo frito, do jeito que der para comer. Durante esses 21 dias, 0 açúcar, 0 doces, 0 porcaria, pizza, lasanha, macarrão, muito legumes, muita verdura, fruta como nunca na vida, 0 coca, 0 suco, tudo que nos dá prazer, mas só comida? Não. Durante esses 21 dias, nós também vamos nos separar, intimamente falando. Para aqueles que são casados, se você tiver o desejo de participar desse jejum, não faça de uma forma que gere conflitos no seu casamento. Converse com seu cônjuge. Está de acordo? Tudo certo? Amém. Se por acaso vem somente você na igreja e o seu marido ou a sua esposa não vem, não precisa entrar em confronto. Tome uma decisão sábia. Mas o propósito é, tudo aquilo que diz o prazer, a carne, saciar a carne, tudo que é gostoso, durante esses 21 dias nós não vamos fazer. Assistir filmes, ir ao cinema, ir ao shopping, nada. Porque toda grande virada começa com um grande sacrifício. Ao longo de todo esse ano, nós fizemos vários e vários jejuns. No mês passado, jejum de 12 horas, nós fizemos todas as semanas. Durante todos os meses, no primeiro domingo do mês, eram 7 horas de jejum, dava um pouquinho mais, toda a Santa Ceia. Nós fizemos um jejum de 72 horas. E é justamente com sacrifícios assim, quando muitas vezes, muitas pessoas não estão vendo, que você constrói um futuro extraordinário. O grande problema é que muitas pessoas não entenderam que se eu quero viver uma grande vida, eu preciso entender que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Não tem jeito. Isso não é simplesmente na vida espiritual. Essa é a base para uma vida bem-sucedida. Se uma pessoa quiser ter uma vida de casado extraordinária, ela vai ter que abrir mão da vida de solteiro, senão não tem como. Vai ter que sacrificar algumas coisas. Se uma pessoa quiser ser bem-sucedida profissionalmente, ela vai ter que abrir mão de alguns lazeres, ela vai ter que deixar de fazer algumas coisas para se dedicar ao seu crescimento profissional. Por exemplo, quem gosta de cuidar do corpo, quem gosta de fazer uma academia, praticar uma atividade física, para você construir um corpo bonito, um corpo que fique bem nas roupas e assim por diante, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E espiritualmente falando, não é diferente. Se eu quero construir uma grande vida, se eu quero ter um final de ano glorioso, eu tenho que estar disposto a fazer alguns sacrifícios. O sacrifício, repita comigo, sacrifício, renúncia, abrir mão, faz parte da construção de uma vida extraordinária. Olha o que diz aqui no livro de Daniel 10, a partir do versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra.
Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Vamos por partes. A primeira palavra que eu quero que você preste atenção é exatamente essa: revelação. Nós precisamos de revelação para entendermos como as coisas funcionam no mundo espiritual. Na palavra do Senhor diz que sem revelação, sem visão, o povo perece. A segunda palavra que eu quero que você observe: uma grande guerra. Nós estamos em numa grande guerra, e é uma guerra que você não tem a opção de não entrar. Você querendo ou não, você está em guerra. Muitos podem até dizer, mas eu não estou lutando. Isso não muda o fato que existe uma guerra no mundo espiritual. A diferença é que quando você não luta, você apanha, quando você luta, você vence. Então nós estamos em uma grande guerra que é vencida no campo de batalha espiritual. A terceira palavra: Daniel entendeu a mensagem. Justamente pela falta de entendimento, muitos têm perdido as suas batalhas, muitos têm perecido. Naquela ocasião, continuando no 2, eu, Daniel, passei, vamos juntos, repete comigo por favor, passei 3 semanas chorando. Daniel passou 3 semanas chorando. Existem pessoas que estão há meses, existem pessoas que estão há muitos anos, existem pessoas que já estão há um bom tempo chorando, por conta dos problemas, por conta das batalhas, por conta de determinadas situações específicas. E o choro, repete comigo por favor, o choro tem que cessar. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Durante esses 21 dias, Daniel não comeu nada, nada que era gostoso, nada que era saboroso. Literalmente foi um sacrifício da carne, foi um sacrifício do prazer, e essa atitude foi definidora na vida de Daniel. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como um som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Por que o Daniel foi o único a ver? Porque somente ele estava em consagração, somente ele estava separado. Quando nós nos consagramos, quando nós nos separamos, nós temos acesso a informações que a grande maioria não tem, nós temos um entendimento de como sair de uma situação que a grande maioria não tem, nós começamos a entender coisas que a grande maioria não entendem, nós começamos a enxergar saídas, onde a grande maioria não consegue ver saídas. Olha como vale a pena um breve momento de separação, de sacrifício, para posteriormente nós colhermos o fruto disso. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Olha o que a glória de um anjo pode fazer com um homem. Quando o anjo apareceu naquela visão, ele perdeu forças. Sabe mais ou menos como quando a pressão cai? Que você fica pálido, você não consegue se sustentar muito bem, você precisa sentar, você fica meio tonto, meio zonzo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com esse homem. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes. E ele me disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele disse isso, pus-me em pé, tremendo. Imagine um anjo do Senhor chega para você e diz: Juscelia, você é muito amada. Gustavo, você é muito amado. Natália, você é muito amada.
eu fui enviado por sua causa. Já parou para pensar o que é o Senhor? Para tudo que estiver acontecendo lá em cima, para enviar um anjo para favorecer uma pessoa? Glorioso, incrível, mas não foi de graça. Um preço foi pago. No princípio, Deus criou tudo a partir do nada. Hoje, Deus muda tudo, vamos juntos, Deus muda tudo a partir da fé. Aqui nós vemos uma resposta rápida, um posicionamento rápido. Um homem que literalmente não mediu o sacrifício, porque o foco dele estava no resultado. Todas as vezes que nós focarmos no sacrifício, vai parecer que o sacrifício vai crescer, vai parecer mais difícil, vai parecer mais complicado. Com muita sinceridade, quando foi falado a respeito desse jejum de 21 dias, você começa a refletir, a pensar sobre como que vai ser esses 21 dias. Senhor, como que eu vou ficar só com batata e ovo? Meu Deus do céu. Senhor, mas e aqueles momentos que eu gostava, aos sábados, por exemplo? Acabou todo o expediente da igreja, quero assistir um filme, quero ficar com a minha esposa, quero descansar, quero curtir o momento. Aí que está. O ser humano, ele não faz outra coisa na vida senão escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo. Você não escolhendo, ou você escolhendo, você está escolhendo. Mesmo quando você diz, não, eu não estou fazendo nada, você já está escolhendo não fazer nada. Toda a nossa vida é construída em cima das nossas decisões. Nós fazemos as nossas escolhas, e as escolhas que nós fazemos fazem o nosso futuro, fazem a nossa história, constroem os nossos resultados. Entenda que muitos já passaram por muitas e muitas situações, mas essa situação de fato ainda não passou. Vivem enfrentando essas batalhas, vivem enfrentando problemas, vivem passando por lutas. Existem barreiras no mundo espiritual, existem oposições constantes, e se nós não nos levantarmos com muita força, com uma atitude corajosa, com uma atitude ousada para dar um basta, o problema vai continuar, as afrontas vão continuar, as amarrações vão continuar, as coisas vão ficar, as bênçãos vão ficar retidas no mundo espiritual. Imagine o diabo, imagine o mundo espiritual como aquele cara chato que te incomoda. Sabe aquele cara que ele põe um apelido em você, por exemplo, e ele fica. Enquanto você não se levanta e diz, chega, basta, eu não vou aceitar, me respeite. Ele fica. O diabo é desse mesmo jeito. Ele vai e cutuca você naquela ferida, ele mexe naquele ponto, ele mexe no teu casamento, ele mexe na tua saúde, e enquanto nós não nos levantarmos com muita força, com firmeza, e acima de tudo, repete comigo, com autoridade, ele vai continuar. Muitos já chegaram nessa fase do ano, totalmente desacreditados. Se em 11 meses não aconteceu nada na minha vida, como em 40 e poucos dias vai acontecer algo de relevante? Se de janeiro até o dia de hoje, dia 17 de novembro, não aconteceu nada, em 43 dias não dá tempo, muito pelo contrário. Aqui nós vemos uma situação que foi definida em 21 dias, então nós temos tempo de sobra. Mas nós precisamos de disposição, vontade, sede de vitória. Nós costumamos dizer que você se torna uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, quando a sua vontade de vencer se torna maior do que qualquer coisa, maior do que o cansaço, maior do que o desânimo, maior do que a ofensa, maior do que a preguiça, maior do que as críticas, porque pessoas vão se levantar para criticar, pessoas vão se levantar para ofender. Tem dias que você vai se questionar, mas nossa, será que vale a pena continuar? E você precisa continuar, mas as más notícias estão chegando, você precisa continuar, você precisa insistir, você precisa acreditar, até porque, vamos juntos, levante a sua voz por favor, as más notícias não mudam quem Deus é
e o que Ele pode fazer. Por pior que seja a tua realidade, por pior que tenha sido as notícias que você recebeu, por piores que sejam os acontecimentos na sua vida, isso não muda quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. Quem Deus é e como Ele pode mudar a sua vida. Quem Ele é e como Ele pode transformar os seus resultados. Por isso o nosso foco tem que ser exatamente isso, essa consagração, essa separação, esse desejo, essa vontade de literalmente vencer, independente do que estiver acontecendo. O que é sobrenatural só tem como ser resolvido de forma sobrenatural, de forma espiritual. Não tem como nós resolvermos de forma natural, não vai dar. Quantos e quantos já não mudaram de trabalho e o problema está lá? Não prospera, não cresce. Quantos e quantos até já se separaram, entraram no outro casamento e o problema ainda está lá? E as coisas não acontecem, não fluem. Quantos e quantos têm enfrentado dia após dia as suas lutas, as suas batalhas, e o tempo tem passado e parece que as lutas têm permanecido. Muitas vezes, nós não vamos saber onde nós queremos chegar, mas todos nós temos consciência daquilo que nós não queremos para a nossa vida. Todos nós temos total convicção e certeza. Se eu perguntasse para você, o que você não quer passar? Vocês teriam na ponta da língua. Só que isso precisa ser transformado em atitudes, em posicionamento, escolhas. Entenda que o ministério, se vocês estão aqui, é porque vocês respeitam e amam esse lugar. E sabe qual que é um dos motivos disso? Porque esse não é um ministério que diz, vai, faça. É um ministério que diz, vamos fazer juntos. Não é você tem que jejuar, não, nós vamos jejuar, você vai entrar junto conosco. Só que existem batalhas, existem momentos, como está escrito numa passagem, no livro de Jeremias, não me lembro exatamente se é no capítulo 7, 8, 9, mas o Senhor disse assim a Jeremias, não adianta você clamar pelo povo. Por que o Senhor disse isso a ele? Porque Deus, Ele não queria ouvir as orações de Jeremias, Ele queria ver o posicionamento do povo. E Ele disse claramente, não adianta você clamar, não adianta você me buscar, não adianta porque eu não vou ouvir. Então chega um momento que eu preciso me posicionar. Assim como uma criança, por um determinado tempo, o pai toma decisões, o pai ajuda, o pai dá banho, o pai veste, o pai acompanha, o pai vai nos determinados lugares, mas chega um momento, conforme a criança vai amadurecendo, conforme ela vai crescendo, que ela começa a travar as suas próprias batalhas, ela tem os seus desafios, ela tem que ter os bons posicionamentos, as boas atitudes. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então não veja sacrifícios, períodos de renúncia, períodos como esse de separação, como algo difícil demais, complicado demais. Sabe o que é difícil demais? Sabe o que é complicado demais? Viver uma vida de humilhação, viver uma vida de miséria, viver uma vida doente, viver uma vida perdendo quem nós amamos, viver uma vida, assim, um verdadeiro inferno dentro de casa. Isso é difícil demais, isso é complicado demais, isso é triste demais. Viver uma vida sacrificando algumas coisas, visando um bem maior, isso não é difícil, isso não é complicado. Ele prosseguiu no 12, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu me buscar, decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Desde qual dia? Do primeiro dia. Foram quantos dias? 21 dias. Tá, mas por que depois de 21 dias que chegou a resposta, sendo que no primeiro dia o Senhor já tinha ouvido? Olha o que diz aqui na sequência. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Existiu uma grande guerra, uma grande batalha no mundo espiritual. Existem pessoas
que o Senhor, Ele já liberou a sentença, Ele já liberou as vitórias, Ele já liberou as respostas, mas existe um momento que antes de chegar até nós a conclusão, as definições, no mundo espiritual uma grande batalha travada, uma grande guerra travada. Muitas vezes aquele negócio que você deseja esperar, o Senhor já deu sim, mas está retido no mundo espiritual, está lá em confronto, está lá debaixo de guerra, está lá debaixo de lutas, está lá debaixo de batalhas. A cura que muitos estão esperando já foi liberada, o Senhor já disse, vai em resposta a essa determinada situação, mas existe a batalha, existe o confronto, existe a guerra. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez, vamos juntos, tocou em mim outra vez e me deu forças. Se você der a resposta certa nesse final de ano, você vai receber uma força fora do comum, fora do normal, por parte do Senhor. Existem cansaços, fadigas no corpo, aquela sensação de que eu estou sem ânimo, não consigo sair para trabalhar com aquela disposição, que parecem ser problemas de ordem natural, mas não são, são de ordem espiritual. Até porque, se o diabo ele te para, tudo na sua vida começa a parar. Então se você crer e buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai te dar forças e o poder para romper com todas essas oposições que estão bloqueando as suas bênçãos. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu Senhor, visto que me destes força. E essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje, seja forte, seja forte. Existem grandes definições vindo até você, existem grandes e grandes vitórias vindo até você, existem grandes e grandes mudanças que o Senhor quer fazer na sua vida. Olha o que diz aqui no livro de Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito. Na NTLH diz assim, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você. Na mensagem diz assim, Ele ordenou aos seus anjos que o guardem para onde quer que você vá, se tropeçar, eles o segurarão, o trabalho deles é evitar que você caia. Sim, o Senhor dará ordens aos anjos dele, para te guardar, para te favorecer, para te deixar em segurança. Ele vai enviar os seus anjos para te honrar, para te justificar, para mudar a tua história, para mudar os seus resultados, para mudar a sua vida. Aqui no Salmo 91, aqui a partir do 9, diz assim, você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você e todos os seus caminhos, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, eu protegerei, porque você conhece o meu nome, Ele me invocará, vamos juntos, repete comigo por favor, Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com Ele, e o livrarei, e o glorificarei. Na sua o quê? Angústia. Mas eu já busquei o Senhor, e nada disso aconteceu comigo. Mas aí que está, não é buscar ao Senhor, é continuar buscando ao Senhor, não é orar ao Senhor, é continuar orando, porque existem vitórias que serão definidas numa oração, creio que sim,
Muitas coisas vão acontecer de bate-pronto, vai ser rápido, vai ser no mesmo dia, vai ser na mesma semana, vai ser uma única oração, mas existem momentos que vai exigir um tempo maior de entrega, sacrifício, campanha de oração, não simplesmente um único jejum, mas vários jejuns, várias orações, várias entregas. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei de você, vamos juntos, repete comigo por favor, tirarei de você, o que está escrito ali depois? Qualquer problema. Aqui não diz esse problema ou aquele problema, qualquer tipo de problema, mas o meu problema é difícil demais, qualquer tipo de problema, mas o meu problema é grande demais, qualquer tipo de problema, ai mas eu estou passando por isso há muito tempo, qualquer tipo de problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém, é só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Esse é o destino de quem decide, aprende a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. No Salmo 27, versículo 13 diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declare isso junto comigo, levante a sua voz. Eu verei a bondade do Senhor aqui nessa terra, ainda neste ano, no meu casamento, no meu financeiro, na minha saúde, em todas as áreas da minha vida. A salvação, vida eterna, é o mais importante, mas a salvação começa aqui. Lá é a glória maior, mas nós já começamos a viver a glória do Senhor aqui. Lá é a nossa maior conquista, mas em nenhum momento o Senhor promete que a sua única conquista será a sua salvação, muito pelo contrário. Uma grande vida começa aqui no presente momento, uma grande história começa aqui, enquanto nós estivermos na terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repete comigo por favor o 9, Ele faz cessar as guerras. Feche os seus olhos um minutinho por favor. Mentalize neste momento, qual é ou quais são as guerras que você está enfrentando no presente momento? É um problema de saúde seu ou um problema de saúde de alguém que você ama? Problemas financeiros? Problemas emocionais, depressões, desânimo, cansaço excessivo? Problemas de saúde, conjugais, familiares, com seus filhos. Agora levante a sua voz e diga: essa guerra vai cessar a partir de hoje, e ela termina com a minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Pode olhar para cá. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou o seu Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus. É isso que o Senhor diz para você neste momento: aquietem-se, saibam que eu sou o seu Deus, eu estou junto com você, Ele é o seu refúgio, confie nele de todo o seu coração. Daniel 3:28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, mais um anjo, e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Se recordam dessa passagem? Um decreto foi liberado. Quando ouvirem o tocar
o soar de alguns instrumentos musicais, todos deverão parar tudo o que estiverem fazendo e vão adorar a estátua de ouro. E o que esses homens fizeram? Se recusaram. Não vou. E o que aconteceu com esses homens como consequência dessa boa atitude? Eles foram jogados na fornalha ardente. E nessa passagem diz que essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Existem momentos que o Senhor vai te livrar de problemas, mas existem momentos que o Senhor vai te dar o livramento dentro do problema. Ele pode te tirar da fornalha, nem entrar você vai entrar, mas existem momentos que o Senhor permite que você seja lançado lá, mas para que a glória dele seja maior. E aqueles homens obedeceram, temeram ao Senhor acima de tudo, e olha o que diz aqui na sequência: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Lembra daquela parte que fala quantos homens existiam dentro da fornalha? Existiu o quarto homem. Quem que era o quarto homem? O enviado do Senhor, o próprio Senhor. E eles saíram daquela batalha, a Bíblia diz, sem cheiro de queimado, sem um fio de cabelo sequer queimado, sem nenhum tipo de marca. Então é possível eu passar por esses momentos de tribulação, por essas lutas, por essas batalhas, sem nenhum tipo de sequela? Sim. Sem nenhum tipo de consequência? Sim. Sem nenhum tipo de marca? Sim. Olha o que diz aqui em Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Se recordam dessa passagem? Mais um decreto liberado. Todos deveriam, durante aquele período de tempo, adorar ao rei e somente ao rei. Mas o que Daniel fazia? Orava ao Senhor 3 vezes por dia. E foram fazer fofoca. Daniel está lá buscando seu Deus e tal. Foi jogado na fornalha, ou melhor, na cova dos leões. E o que aconteceu? Os anjos fecharam a boca daqueles leões. E Daniel também saiu e foi promovido. Então Deus tem para você nesse final de ano, repete comigo por favor, livramento e promoção. É isso que Ele tem para você. Se coloquem de pé todos por favor. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Para quem se recorda dessa passagem, Ezequias recebeu uma carta, uma afronta na verdade. Os inimigos ameaçaram, dizendo, nós fizemos isso, você vai ser o próximo. Qual foi a primeira reação dele? Senhor, essa é a carta que eu recebi. Eu apresento essa situação ao Senhor. E Ezequias orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, acima dos anjos, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias a resposta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração, visto que você fez o quê? Uma oração,
a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Então o anjo do Senhor saiu e matou. Continua a leitura ali para mim, por favor. Um anjo do Senhor matou mais de 180 mil homens. Se o Senhor enviar um anjo, Ele não pode mudar a sua história assim? Visto que você fez uma oração, aqui nós não vemos um homem que ficou prostrado, se lamentando, chorando, abatido, sem forças, desanimado. Aqui nós vemos um homem que teve força suficiente para... O posicionamento dele foi mais ou menos assim: Senhor, eu não tenho forças para lutar a minha batalha, mas eu tenho forças para colocar essa batalha nas mãos do Senhor. Eu apresento essa situação, eu apresento essa dificuldade, eu apresento essas afrontas, eu apresento esse problema. Entenda que existem momentos que um bom posicionamento não é fácil de se ter. Parece que tudo vai cooperar para que nós venhamos nos entregar, ceder, aceitar. Mas é nessa hora que você vai no sentido contrário, você coloca força, muitas vezes dói, incomoda, é difícil, mas você precisa ir, porque se esse homem tivesse aceitado essa carta, esse resultado, uma tragédia teria acontecido. Ele não aceitou, e porque ele não aceitou, o Senhor também não aceitou. Ele orou, ele apresentou, e por conta disso, um anjo fez todo esse estrago. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos os cadáveres. Um anjo que o Senhor enviou. Declare isso, levante a sua voz, por favor. Se Deus fez uma vez, Ele fará de novo e vai enviar um anjo para me favorecer, para mudar a minha história. Feche os seus olhos, por favor. As más notícias não mudam quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. Existem várias oposições, resistências no mundo espiritual. Existe um mal que ele quer impedir a sua vitória. Existem influências malignas que têm lutado para te prender a esse mesmo resultado, que têm lutado para te travar, para amarrar a sua vida, para amarrar as suas vitórias, impedindo que a resposta chegue até você. Mas neste momento eu gostaria que você entrasse em oração dizendo: meu Deus, assim como Ezequias, ele apresentou as suas firmes razões ao Senhor, ele estendeu aquela carta ao Senhor. Eu estou aqui apresentando a minha vida, apresentando, pedindo que o Senhor mude, pedindo que o Senhor transforme, pedindo que o Senhor faça uma grande obra na minha vida. Essa oração é sua. Declare a Ele, assim como Ezequias, ele teve fé para se posicionar, e a resposta veio, e veio de uma forma extraordinária. Se você se posicionar do jeito certo hoje, a partir dessa tarde, a sua vida não será mais a mesma. Peça: Senhor, assim como o Senhor enviou um anjo, faça novamente, faça de novo, faça no meu tempo, faça na minha geração, meu Deus, faça agora, no presente momento. Meu Deus, se um único anjo foi o suficiente, meu Deus, para derrotar mais de 180 mil homens, o que um anjo do Senhor não pode fazer pela minha vida, não pode fazer contra este problema. Declare isso. Meu Deus, eu estou me levantando, espiritualmente falando, dando a resposta certa. Eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra. Eu estou enfrentando várias afrontas, vários desafios. Seja detalhista, apresente ao Senhor, não se queixe, não reclame, mas apresente a Ele, conte com detalhes. Se tem alguém que sabe como resolver, que tem o poder para resolver essa situação, é o Senhor. Então abra a boca dizendo: meu Deus, está acontecendo assim, assim, assim. Meu Deus, está acontecendo desse jeito na minha vida. Meu Deus, as coisas não estão indo. Estou enfrentando problemas no meu casamento. Eu estou enfrentando, meu Deus, uma grande turbulência dentro da minha família. Estou enfrentando problemas de saúde. Estou enfrentando problemas financeiros. Mas eu não vou tolerar. Eu não vou aceitar esse resultado. Eu não vou aceitar viver essa vida à margem. Eu não vou aceitar viver essa vida de sofrimento, essa vida pequena. Não, muito pelo contrário. O Senhor dos Exércitos está aqui junto comigo. Então eu
eu me levanto, meu Deus, para guerrear essa batalha de uma forma espiritual. Eu me levanto para lutar, eu me levanto para combater, eu me levanto para me posicionar, assim como o Senhor fez, meu Deus, no tempo de Daniel. Eu peço que o Senhor faça o mesmo, meu Deus, faça uma grande obra. Meu Deus, depois de 21 dias de separação, ele recebeu aquela resposta, mas porque existiam oposições, eu quero repreender neste momento, meu Deus, toda oposição, toda resistência, toda barreira no mundo espiritual, cada uma das fortalezas que estão diante do teu povo em relação à vitória, cada uma das barreiras, todo mal que tem impedido, meu Deus, que a cura chegue, todo mal que tem impedido, meu Deus, que a prosperidade alcance o seu povo, todo mal que tem impedido que essa situação seja mudada, eu quero repreender cada uma dessas oposições, eu quero repreender cada uma dessas resistências, cada uma dessas cargas malignas, cada uma dessas influências diabólicas, eu quero rejeitar. Se porventura, Senhor, existe algum tipo de mal, amarrando, prendendo, bloqueando, travando, se existe algum tipo de mal, fechando portas, impedindo que o teu povo viva uma grande vida, eu rejeito agora. Nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus, toda oposição, toda resistência, espíritos malignos, nós damos uma ordem, vai caindo por terra agora, vão caindo por terra agora, vão caindo por terra agora, toda barreira que tem impedido que esse povo viva uma grande vida, viva grandes reviravoltas, viva grandes mudanças, eu ordeno, vai caindo por terra. Barreiras, vocês não vão prevalecer, oposições, vocês não vão prevalecer, resistências no mundo espiritual, vocês não vão prevalecer, vocês não vão prevalecer. Nós damos uma ordem, caia por terra, seja destruído, seja aniquilado. Comece a declarar ao Senhor tudo aquilo que está retido, que Ele vai entregar para você nessa tarde, Ele vai entregar nos próximos dias. Declare, fale, a mudança da minha família vai ser entregue nas minhas mãos hoje, a cura para essa enfermidade vai ser entregue nas minhas mãos hoje, a prosperidade maior, viver uma vida diferente dentro de casa, isso vai ser entregue nas minhas mãos agora. Não vai existir mais nada travando, não vai existir nenhum tipo de barreira, não vai existir absolutamente nada que me impeça de viver essa grande vida, não vai existir nada que me impeça de alcançar a materialização de sonhos e projetos. Senhor, esse final de ano não vai ser um final de ano natural. Comece a declarar com muita fé, com muita ousadia, esse final de ano não será um final de ano natural, esse final de ano não vai ser um final de ano comum, esse final de ano vai ser um final de ano estrondoso. Declaro que vai acontecer na sua vida nesse final de ano. Quais são as vitórias que vão chegar até você? Quais são as definições que vão chegar até você? Quais são as respostas que você vai receber? Comece a declarar, meu Deus, antes que esse ano termine, determinada situação vai dar certo, determinada coisa vai acontecer na minha vida. Seja claro, seja específico. Deus opera tanto querer, quanto Ele dá a capacidade de vocês se realizarem, de alcançar essas grandes vitórias. Não desanime, não perde força, não dê esse final de ano como final de ano perdido. O mal, ele luta o tempo todo para te fazer acreditar que não tem mais o que possa ser feito. O tempo todo o mal se levanta para tentar fazer com que você perca forças, para tentar te fazer desanimar, mas declare, fale, meu Deus, eu não vou parar, ainda dá tempo de eu viver o melhor final de ano da minha história de vida, ainda dá tempo do Senhor mudar por completo aquilo que eu tenho vivido, ainda dá tempo, não passou de hora. Deus quer te honrar, Ele quer te levantar, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles viveram aquele grande livramento, depois que eles saíram da fornalha, eles foram promovidos. Então declare com toda a sua fé, eu vou viver um livramento e vou ser promovido, eu vou viver um livramento e vou ser promovido, eu vou viver um livramento e eu vou ser promovido, eu vou viver esse grande livramento e eu ainda vou sair para ser promovido. Você não está só, existe um quarto homem com você, existe um terceiro homem com você, existe um segundo homem com você. O diabo, ele luta para te fazer acreditar que você está sozinho nessa batalha, mas você não está sozinho, você não está a sós, você não está sozinho. Olha o que aquele anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia o Senhor ouviu
ouviu a sua oração, desde o primeiro dia, Ele ouviu o seu clamor, desde o primeiro dia, já estava definido, você não está só, o Senhor está com você. Então receba uma unção que te fortalece, receba essa unção do alto, para fazer com que você continue, receba essa força, receba essa coragem, assim como foi dito a Daniel, seja forte, seja forte, seja forte, receba essa unção, esse poder, essa graça, esse favor maior, que te capacita para continuar. Você não vai ficar mais prostrado, você não vai ficar mais nessa posição baixa, não, muito pelo contrário, o Senhor está te levantando, assim como o anjo tocou em Daniel, e Daniel se pôs de pé, o Senhor te coloca de pé, hoje Ele te levanta, independente do que estiver acontecendo, Ele te levanta, e os seus problemas caem. Declare isso: hoje o Senhor me levanta, e os meus problemas caem. Hoje o Senhor me levanta, e os meus problemas caem. Hoje o Senhor me levanta, e os enfrentamentos caem. Hoje o Senhor me levanta, para nunca mais cair. Eu não vou cair. Ele dá a ordem aos seus anjos, para me favorecer. O Senhor é o seu refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa certeza de vitória. Não dê como perdido, não está perdido. Não coloque um ponto final, sendo que Deus está querendo escrever uma nova história para você. Não trate como fim aquele que pode ser o começo do melhor tempo da tua história de vida. Não trate 2023 como mais um ano na sua vida, porque 30 e poucos dias, 40 e poucos dias, é mais do que o suficiente, para que mesmo que você tenha tido um ano muito difícil, quando você chegar no dia 31 de dezembro, você possa dizer: esse foi disparado o melhor ano da minha história de vida. Eu posso dizer que com 40 e poucos dias, esse foi disparado o melhor ano da minha história de vida. Ele tem isso para você. Ele não tem dor, Ele não tem vergonha, Ele não tem sofrimento. Olhe para cá um instante, por favor. Olha o que está escrito no livro de Jeremias 1,19. Eles lutarão contra você. Em nenhum momento nos foi prometido que não teríamos lutas. Eles lutarão contra você. Mas repete comigo, por favor: mas não conseguirão me derrotar, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Levante a sua voz, declare isso junto comigo. Nesse final de ano, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem da minha vida. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? O que está escrito? Ninguém. Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que nos dará também todas as coisas? Poxa vida, olha o quanto isso é forte. Tira a parte divina, a parte celestial, a coisa sobrenatural. Vamos do ponto de vista homem. Um homem que está disposto a entregar um filho por você. Imagine o que o Senhor não está disposto a fazer por você, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Olha a resposta. Vamos juntos, levante a sua voz, por favor. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Não é uma vitória parcial, é uma vitória completa.
vitória em todas as áreas, de todas as formas possíveis. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Se você tiver disposição em lutar, você vai vencer. Quer ver um negócio? Alguns dias atrás, a minha esposa está aqui como testemunha porque ela estava junto comigo. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa, e quando eu ouvi a jovem falar, eu acredito que ela tinha por volta de uns 24 anos, alguma coisa assim. Ali eu vi uma pessoa perdida, aflita, sem perspectiva de futuro, e eu falei para ela: só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe um lugar onde você vai encontrar a vida, e a vida verdadeira. Se você não se lançar nos braços do Senhor, esquece. Se não houver uma decisão de mudança, não tem o que possa ser feito. E sabe o que ela respondeu para mim? Catarina está aqui de prova. Mas o que garante que se eu for para a igreja buscar a Deus, a minha vida vai mudar? Sabe o que eu falei para ela? A minha vida. Porque eu fiz tudo isso que eu pedi para você fazer. Está vendo o tal problema que você está enfrentando? Eu enfrentei. Está vendo essa frustração que você está sentindo? Eu senti. Está vendo esse medo de futuro? Passei por isso até não querer mais. E a minha vida prova que tudo que está escrito é real. Eu não preciso citar um versículo. Eu conto a minha história e te mostro. Então eu digo sem sombra de dúvidas, independente do que você estiver vivendo, independente do que estiver acontecendo, Deus ele pode simplesmente virar a sua vida, mudar por completo e acabou. Nada pode se opor. Em pouco tempo ele pode mudar a tua história. Você pode estar vivendo uma vida de humilhação, de vergonha, há 5, há 10, há 15, 20, 30 anos, em dias, semanas, ele muda a sua história por completo. Basta você crer, basta você acreditar nele de todo o coração, e ele vai te levantar. Mas você tem que tirar o foco do agora, tira o foco do presente momento, tira o foco do que você está vendo, porque se você foca no agora, fica muito difícil de acreditar que vai viver mudanças. Por isso seu foco tem que estar nele. Quando o Senhor falou para Sara que ela seria mãe, lá disse que ela riu, aquela risada irônica. Por que ela riu? Ela olhou para si, de certo ela deve ter olhado para o Abraãozão, falar: pô, não tem muito o que oferecer aqui, e por isso ela riu. Chegou um momento da minha vida que eu não acreditei em muitas coisas. Eu não acreditei, por exemplo, que eu fosse acertar minha vida sentimental. Por quê? Porque eu parava e olhava para o meu sentimental naquele momento. Chegou um momento que eu pensei: eu não vou poder constituir e cuidar de uma família. Por quê? Porque eu olhava para a minha vida financeira naquele momento. Se você olhar para o presente momento, se o seu foco for esse, vai ficar muito difícil de acreditar em muitas coisas. Por isso você tem que focar lá, no amanhã. Deus está no seu futuro, no futuro do teu casamento, no futuro da tua empresa, Ele está no futuro da tua família, Ele está lá e Ele vai mudar a sua história. Não duvide, tão somente creia e Ele vai te justificar de uma forma extraordinária. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada uma das pessoas que aqui estão. Levante cada um desses homens e mulheres. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie os seus anjos, dê ordens a respeito, meu Deus, de cada uma das pessoas que aqui estão, que os seus anjos poderosos, anjos de guerra,
venham mudar por completo essa realidade, que todos esses problemas caiam por terra, que todas essas oposições caiam por terra, meu Deus, que o impossível venha acontecer. Nos próximos dias nós estaremos em separação, e que nós possamos viver, ver, desfrutar de uma glória maior. Eu abençoo a sua vida, eu declaro que tudo aquilo que não tinha fluído vai fluir, o que não tinha caminhado vai caminhar, todas as coisas que não tinham dado certo, em o nome do Senhor Jesus, elas passarão a dar certo, elas vão caminhar, serão estrondosas. Eu te abençoo, eu declaro assim será. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.